Começar a usar inglês em situações que são mais controladas. Como assim, Carla? Como assim você diz situações mais controladas? Situações que você não vai se expor demais, né? Por exemplo, você pode fazer uma aula particular de conversação, né? Então, assim, nesse ambiente vai ter você, o professor, que está ali, belezinha, tranquilo, né? Para você ir praticando a sua conversação mesmo, né? Então, você pode começar com esse pequeno ambiente controlado, né? Você pode fazer, então, aí, essa aula de conversação. Você pode criar um grupo, né, com seus amigos que falam inglês, para que vocês ali conversem. Ou então você pega um amigo seu ou uma amiga sua que fala inglês também, para que vocês possam começar a praticar, né? Porque aí você não vai estar se expondo, né? Você não vai ter que falar no meio de um monte de gente, não está numa entrevista de emprego ainda. Você está ali naquele ambiente seguro com o seu amigo ou com a sua amiga que vai ajudar você. E aí, assim, é bom que, ao mesmo tempo que você está se ajudando, o seu amigo e a sua amiga também está sendo ajudado, né? Porque você precisa praticar, né? Você tem que falar inglês para que você se sinta mais seguro quando tiver que falar inglês numa situação real, né? Lá com outras pessoas. Então, você pode fazer aí aula de conversação, você pode conversar com os seus amigos. Uma coisa que eu sempre fiz e eu ainda faço para praticar o meu inglês você pode falar sozinho, assim, você tá meio doida, Carla Moraes? Fala, não, gente. Ó, quando eu estava aprendendo inglês sozinha, eu não tinha ninguém com quem conversar. Os meus amigos não falavam inglês, ninguém da minha família falava inglês. Na minha escola, os meus colegas lá de escola não falavam inglês. Então, como que eu ia praticar inglês naquela época, né? Quando eu falo naquela época, é porque é naquela época mesmo, tá, gente? Era bem lá nos antigamente. O que eu podia fazer? Eu só podia falar comigo mesma. Então, eu ficava inventando coisas na minha cabeça, né? Eu inventava diálogos. Eu ficava pensando, nossa, como é que eu falo isso em inglês? E aí, eu quero fazer essa frase. Como é que eu faço isso em inglês? Gente, e aí eu ficava naquela conversa mental, né? Ali sozinha, a maior parte do meu dia. E você pode fazer isso. Por quê? À medida que você vai criando um ambiente mental mais favorável, mais confortável para você em inglês, quando você se depara com um ambiente externo também em inglês, o choque não é tão grande, né? Por quê? Você está ali se preparando mentalmente. Eu amo falar sozinha, né? Aqui na minha cabeça em inglês. Porque é justamente isso, você vai preparando o seu ambiente mental para que quando você escutar alguém do lado de fora falando inglês, não seja assim, meu Deus, nunca escutei isso na vida. Por quê? Você está constantemente praticando inglês na sua cabeça. E isso é muito importante? Sim, é extremamente importante para você se sintonizar mesmo, né, com o inglês. Mas também é muito importante você falar do lado de fora. É por isso que eu disse, conversa com seu amigo, faz aula de conversação. Você também pode se gravar, né, cria aí um diálogo para você, né? Uma coisa que eu acho bacana, você já ouviu falar de roleplay? Roleplay é uma situação que você desempenha um papel, né? Por exemplo, sabe naquelas conversations dos livros de inglês, tem lá o fulaninho e a ciclaninha, né? E aí o fulaninho fala uma frase, a ciclaninha responde e tudo mais. Então, o que você pode fazer? Você pode bolar uma conversaçãozinha e você vai ser os personagens daquela história. Ou você pode ser um ou outro, né? E depois você troca. Isso é muito legal, essa coisa de roleplay, né, que é desempenhar um papel, que você vai virar um ator daquele seu diálogo, e aí você vai praticando, e você pode gravar, eu sempre falo, gente, grava a sua própria voz em inglês, né, se ouça, né, depois, e confere lá, se tá tudo certinho, se você falou do jeito que você achava que você tinha que falar, se você não engasgou, se você não embananou, por quê? Não tem ninguém ouvindo, é você que vai escutar. Então, é isso que eu chamo de falar inglês em ambientes controlados, né? Fazer aula de conversação com o professor, ou então falar com o seu amigo, ou falar aí, né, mentalmente, né, com você mesmo. Fala sozinho mesmo, sei lá, pela casa, né? Não tem problema. O povo já acha que você é doido na sua casa, então tá tudo bem se você ficar falando sozinho por aí. E aí, também gravar a sua voz, ou fazer esses diálogos, essas pequenas conversas, né? E gravar para você se ouvir falando inglês. Isso é extremamente
reconfortante. Você vai se sentir mais seguro fazendo isso, eu tenho certeza absoluta. Então, se você quer realmente dar esse passo em direção a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, comece já a fazer esses 3 passos, pelo menos, que eu já disse para você até aqui.